Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmãos, Reverendo Marconi aqui. Há 25 anos sirvo a Deus como pastor, escritor, mestre e doutor em teologia. Em 2025, o Brasil à beira do abismo ideológico, Deus me chamou para restaurar a ordem, família, pátria, verdades bíblicas. Nesse canal eu não grito, eu argumento com palavras e com fatos. Se você crê que o socialismo rouba a liberdade que Deus nos deu, e o Evangelho diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, inscreva-se agora mesmo e vamos juntos. Graça e paz, querido, muito de vocês já me conhece pelos livros, pelos sermões, pelos aplicativos, já entraram em contato em algum momento com algum trabalho que desenvolvo no reino de Deus, nas pregações, nas igrejas que pastoreei pelo Brasil, nas pregações até no exterior. Mas talvez poucos saibam, de fato, o caminho que me trouxe até esse canal. E esse é um ano decisivo, o ano 2025, né? Um ano decisivo. Eu nasci em 1961, de uma família católica, humilde. A minha mãe era operária, num bairro chamado Ribeira. E quando eu jovem, como muitas gerações, né? Quando jovem eu viajei nos delírios do socialismo, do bem comum, do direito para todo mundo, da igualdade total, daquela revolução que traria justiça. Isso era o pensamento dos jovens da minha época. E, na verdade, eu cheguei a militar em alguns movimentos quando jovem, né? Na época de faculdade, na época de estudo. Mas, aos poucos, a realidade me mostrou a desonestidade desse caminho. O mesmo discurso que prometia paraísos e entregava miséria, sempre foi assim. Perseguição à igreja e destruição em família, é isso que vemos claramente em outros países e se instalando no decorrer dos anos em nosso país. Então foi aí que o Senhor usou exatamente essa decepção que tive com a esquerda para me chamar para a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. Não é religião. São os princípios cristãos que Deus estabeleceu para que possamos viver melhor. Aos 29 anos, me converti de coração e entrei logo no seminário. Aos 39 anos, eu fui ordenado pastor, né, consagrado, na verdade, pastor, e pastoreei a minha primeira igreja, e o tempo foi passando, depois ordenado ministro, e sou casado, né, casei com minha querida esposa aos 39 anos, né, casei e tenho filhos, tenho netos, os filhos e os netos que são a alegria da minha vida. E creio que talvez por isso eu esteja empunhando essa tão nobre bandeira. Durante 36 anos, servi como funcionário público federal no INSS, e desde ali eu já entendia que minha função social era uma realidade. Eu atender viúva, órfão, aposentado, pessoas querendo se aposentar, eu entendia o desespero daquela pessoa e sempre procurei trabalhar de uma forma que justificasse para aquela pessoa que saiu do meio do mato às 3, 4 horas da manhã, aquela pessoa que durante 30 dias receou, teve medo, ficou preocupado, e eu nunca saí de um expediente deixando alguém para voltar no dia de amanhã. Então eu já entendia naquele tempo a minha função social.
Então, sempre procurei agir com justiça, com honestidade, mas colocando o meu coração, né, a palavra misericórdia. Todos os dias. Até o último dia que eu trabalhei, quem vê meus sermões já viu até alguma história assim. Trabalhava com dor porque sofria acidente, então tinha hérnia de disco, com dor, mão congelada, passando mal, mas eu entendia que estava fazendo algo ali que era da vontade de Deus, fazer justiça como um bem sendo da vontade de Deus, né? Usando misericórdia. Colocar em prática Miqueias capítulo 6:8, dentro de um órgão federal do governo. Esse era o meu jeito de ser sal e luz na terra, né? Naquele balcão. E vou procurar fazer isso agora diante desse canal, junto com outros patriotas que militam, que estão derramando o seu coração, o seu suor em benefício de uma pátria, da sua família, dos seus filhos. No ministério eu escrevi 18 livros. Eu dei aula em seminários, eu viajei em muitas missões, mudei dezenas de vezes, eu pastoreei muitas igrejas. E durante décadas eu preguei o evangelho genuíno, clássico, salvação pela graça, santidade, batismo no Espírito Santo. E eu achava que isso só já estava cumprindo o ID do Senhor Jesus. Ficando ali dentro daquelas quatro paredes, né, mas a partir de 2018, 2020, 2022, eu comecei a perder o sono de verdade com o que está acontecendo em nossa nação. Se eu amo minha família, se eu amo a minha pátria, se eu amo os meus irmãos do Brasil, eu sentia que tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que levantar a minha voz, ainda que não tão expressiva, mas eu tinha que dar a minha contribuição em favor das verdades de Deus para as famílias, para o povo, para o cidadão do meu país. Então, a partir desses anos de 2022, eu vi pastores que eu admirava, né, calando a boca diante da agenda de ideologia nas escolas, nos colégios, nos grupos sociais, aonde quer que a gente vá. Eu vi pastores achando isso é normal, está em todo mundo. Eu vi igreja trocando arrependei-vos por amor, por aquela máxima de hoje, amor, todo tipo de amor é válido. Eu vi o Estado avançando sobre a educação dos nossos filhos, sobre a liberdade de pregar Romano 1 ou Levítico 18. Eu vi o socialismo voltar com força, né? E chamando isso de justiça social, né? Enganando até crentes sinceros. E eu acho que isso é o que mais incomoda meu coração, enganando a crentes sinceros. Pessoas que professam a fé, né? Vi servos de Deus sendo processados, perseguidos, multados, cancelados, por apenas falar a verdade da Bíblia, da palavra de Deus. Tem um programa em rádio, ao vivo, e tenho que medir as palavras que estou falando, sabendo que não estou falando nada de errado, não estou mentindo, não estou enganando. Existe uma censura até no falar do Brasil. Estamos tendo que ter cuidado naquilo que pronunciamos. Tem que se evitar determinado grupo de palavras, porque há um acompanhamento e isso não caminha paralelo à liberdade que eu imagino que Cristo quer para a minha vida e para a tua vida. Aí eu me perguntei, a mim mesmo, José, até quando você vai ficar só falando do céu, de Deus, de Jesus, enquanto o inferno, ele toma conta da terra? Em 2018, 19, eu não recordo bem agora, eu me aposentei e me apliquei única e exclusivamente à igreja. Mas também, como eu tinha uma função social antes, na repartição, eu senti uma falta de estar mais presente na vida política social do meu país. Jeremias capítulo 1,
Diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci e te pus por profeta às nações. E eu respondia, né? Assim, eu sou só um ex-militante de esquerda, eu sou só um homem que é pastor. E Deus dizia no meu coração, exatamente isso. Porque eu uso os pequenos vasos. Eu uso aquilo que o mundo despreza. Então, no final de 2024, numa madrugada de joelhos, Deus falou, claro, através de Judas 3. Amados, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhardes pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Bem, aí caiu a ficha, né? O dever de minha geração de preservar aquilo que eu aprendi dos meus pais e das pessoas que me instruíram, dos pastores que me antecederam, os ensinos para preservar. Eu decidi aplicar isso agora, nesse momento da minha vida, doravante, espero em Cristo. Por isso que o nome do canal é O Preservacionista Cristão. Preservacionista cristão. Não é só o conservadorismo, que está tão pejorativo que estão chamando de extrema ultradireita, né? O preservado de Deus é chamado de extremista ultradireita. Não é isso, né? Preservacionista cristão é aquele que preserva os princípios bíblicos para a sociedade. Preservar a ordem criacional do matrimônio entre homem e mulher, conforme Gênesis 2, preservar a autoridade dos pais sobre os filhos, conforme Deuteronômio 6, preservar e entender que toda autoridade é constituída e permitida por Deus, mas devemos reter o que é bom, devemos entender os princípios basilares que nos sustentam para a vida e para o porvir, preservar o direito e o dever da igreja de proteger toda a palavra de Deus sem cortar versículo nenhum, preservar nossa nação como herança do Senhor, conforme Salmo 33, versículo 12. Preservar a liberdade que Cristo nos deu e que nenhum governo marxista tem autoridade, nem material, nem espiritual, para tirar. Pode impor através da perseguição e da força, mas não é ratificada pela vontade de Deus. Então, eu não vim aqui importar guerra. Eu não vim importar a guerra de um país vizinho ou uma cultura vizinha. Eu vim travar a guerra espiritual brasileira, com armas brasileiras, Bíblia em português, história real, testemunho de uma pessoa 30 anos pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso povo, e com muito joelho no chão e temor a Deus. Então, nesse canal aqui, Preservacionista Cristão, ou Preservar Cristão, né, você vai encontrar e você vai ver falar muito desse canal. Então, teremos exposições bíblicas aplicadas ao tema dessa realidade de hoje. Nós teremos análises calmas e documentadas das leis, projetos que ameaçam a família cristã, a família brasileira. Nós teremos aqui entrevista com pastores, com juristas, com pessoas especializadas, com políticos que preservam a família, o direito do homem, da mulher, do idoso, da criança, de toda pessoa comum a se expressar de uma forma que não seja tolhida a sua palavra, sem ofender absolutamente ninguém. Então, e teremos respostas diretas e amorosas. Né? Há muitas mentiras que circulam por aí. Então, eu não vou xingar, eu não vou gritar, eu vou iluminar com a palavra.
Vou iluminar com a palavra e com a verdade. Porque o Brasil não precisa de mais ódio, o Brasil não precisa de mais cerca, o Brasil não precisa de mais divisão. Cristo veio como aliança para unir. Então, não precisa de ódio, o Brasil precisa de mais luz, de mais paz e de mais amor. Então, se você se sente como eu, que em 2025 é ano de definição, se você entende que ou a igreja se levanta agora, ou seremos a última geração livre para servir a Cristo nesse país, então esse é o canal feito para você. Né? Faça essas 3 coisas agora. Olha, faça essas 3 coisas agora. Se inscreva no canal, ative o sininho em todas para que não perca nenhum vídeo que a gente vai lançar, muitos vídeos aqui. E comente aqui embaixo qual estado você está assistindo esse vídeo. E escreva bem forte, eu sou preservacionista. E escreva bem forte, eu sou preservacionista da família. Nós ainda não somos maioria, mas somos o remanescente fiel. E Deus sempre venceu com o remanescente. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.